Ok. Muito boa noite, queridas e queridos. Estamos aqui com muita alegria, satisfação e prazer, mais um domingo, né? Fazendo essas lives super importantes que a gente ama fazer, né, Gisele? Da terapia Sim, demais. plasmática. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. E hoje nós temos uma querida convidada, uma pessoa que eu gosto muito, também terapeuta, assim como nós, né? Bastante atuante na área das terapias integrativas energéticas. Então, apresento vocês com muito carinho, Beth Dourado. Beth, ela é personal trainer, ela é terapeuta integrativa e apaixonada por despertar o potencial humano e mostrar que uma vida mais leve é uma escolha possível. Criadora do método Vida Leve, Beth une a experiência com o desenvolvimento humano e as terapias integrativas para ajudar pessoas a romper bloqueios emocionais, fortalecerem a autoestima e viverem com mais propósito e equilíbrio. Beth tem uma comunicação acolhedora e transformadora. Já inspira milhares de pessoas diariamente por meio de suas redes sociais. Né? Beth já está lá, gente, nos 200.000 e não é para qualquer um, não, hein? Levando reflexões profundas, ferramentas práticas e a certeza de que sempre é tempo de recomeçar. Então, gente, Beth é uma querida, ela é bastante atuante, né, dentro das terapias energéticas e realmente, diariamente, ela dá aquelas gotinhas de sabedoria e de amor para todos os seguidores dela. Então, ela assim, ela arrasta muitas pessoas, né? Através do seu amor, né? E sempre está estimulando a expansão de consciência de todos, a fim da gente ocupar um lugar melhor na vida. Seja muito bem-vinda, querida Beth. Nossa, obrigada, obrigada. Mas, resumidamente, é um pouquinho disso de verdade. Já trabalho nessa área já há algum tempo, né? E o meu objetivo realmente é trazer essa leveza, né, na vida das pessoas, dos seguidores, principalmente, das pessoas que gostam, né, da minha fala, né, que escutam diariamente os meus vídeos. E fazendo com que as pessoas acreditem que dá para ter leveza, sim, apesar de muitas vezes a vida não parecer não corresponder, mas que a gente pode mudar o olhar, que a gente pode usar as ferramentas, né, integrativas, energéticas, e a maior ferramenta é a gente mesmo, né? Tá em nós, tá dentro de nós. Então, quando a gente começa a despertar esse olhar, realmente a vida fica mais leve. E é por isso que eu montei, né, criei esse método, onde eu uso inclusive o bastão plasmático, que é o que a gente veio falar hoje, principalmente, né? E é isso mesmo. Mas eu quero agradecer os seguidores que vieram aqui, ou amigos, né, que ficaram amigos. Os meus seguidores são meus amigos, porque eles falam comigo no particular, ou mesmo por mensagem, como se já me conhecessem há muito tempo, porque a gente acaba fazendo esse link, né, de amizade, de todo dia elas estão ali me ouvindo, aí já parece que já é da família. Eu gosto bastante dessa minha nova pegada, né, de estar agora nas câmeras, porque eu passei muito tempo dando aula, né, e aí agora as pessoas me perguntam, como é que foi essa transição de carreira? E na verdade não teve transição. Na verdade, é continuação, né? Não teve assim, eu não saí de uma para ir para outra. Eu fiz uma integração tanto da carreira quanto das terapias. Então, a minha vida é essa, é integrar tudo, não desperdiçar nada, sabe? Muito bom, Beth. E, gente, quem está chegando aqui, quem está aqui com a gente e que não conhece a terapia plasmática? Fala aí para gente, por favor. Todo mundo conhece a terapia plasmática? Ah, então tá beleza. Ótimo, 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 ótimo. Senão a gente ia apresentar a terapia plasmática. Gisele, é com você.
Boa noite, pessoal. Obrigada por todo mundo estar aqui. Obrigada, Beth. Boa noite. Um prazer imenso te Boa conhecer, noite, viu? prazer, Gisele. Eu queria Prazer te é meu perguntar pelo convite. obrigada. O que despertou em você esse interesse pela terapia energética, pela terapia plasmática? O que aconteceu que transformou a sua vida, que você resolveu ir para esse lado da terapia, Então, dessa parte energética? eu comecei há muito tempo atrás dando aula de. Eu sou professora de educação física e comecei dando aula de natação, ginástica, mas o meu forte foi a natação, onde eu já tinha essa pegada terapêutica, sem perceber assim diretamente, né? Não era uma coisa muito clara que era terapia, mas nas minhas aulas eu já tinha essa pegada terapêutica porque eu trabalhava com pessoas que tinham medo de água. E aí eu gostava de vencer esse medo. Então, tanto os bebezinhos que tinham algum trauma ou algum tipo de medo, que não gostavam, que tinham dificuldade, que as mães levavam, e depois eu fui estendendo para os adultos também, crianças e adultos. E aí eu comecei a ter muita procura de adultos ou crianças com traumas de água que iam buscar natação para se libertarem desse trauma, ou desse medo, enfim, desse incômodo. E aí minha vida foi fluindo nessa área de ver, de perceber como a pessoa chegava, né, o adulto com vergonha, com muita timidez e achando que não era capaz mais de aprender a nadar. E aí eu fui vendo como eles se transformavam quando o medo saía, quando os traumas se dissipavam, como é que eles ganhavam uma vida nova através da atividade física. Só que eu percebi também que muitas vezes faltava algo mais. O físico estava legal, eles nadavam, eles faziam atividade física, faziam ginástica, mas que ainda faltava alguma coisa. Foi quando eu comecei a buscar os florais de bar, muito tempo atrás, fui integrando com os alunos. Eu passava as fórmulas para eles usarem os florais e eles me davam feedback que realmente estavam mais leves, estavam mais felizes, ou que estavam dormindo melhor, enfim. E aí eu fui percebendo a necessidade de trazer outras técnicas para unir esse bem-estar, para fazer eles terem mais ferramentas para chegarem à sua melhora. E aí eu fui conhecendo várias técnicas, fui buscando, fui estudando, fui fazendo cursos, fui me aperfeiçoando, e de muitos anos. Até que eu comecei também a trabalhar com pessoas personalizadas, tipo individual, tratamento personalizado, que é o que foi quando eu comecei a abrir para personal trainer. Oi, saiu do ar aí? Não, estou Não, aqui. estamos te ouvindo. Ah, ah, e aí foi isso. Então, ao longo dessa minha caminhada, eu fui integrando essas técnicas, né? Onde hoje eu tenho uma gama. Aí fui fazendo. O exemplo, terapia multidimensional, maravilha. Ho'oponopono, todas as técnicas integrativas que vocês já ouviram falar, eu trabalhava meio que individual. Um dia eu fazia uma técnica, barras de axis, trabalhava eu sou facilitadora de barras de axis, facelift energético. Eu não desperdicei nenhum tipo de trabalho nenhum curso que eu fiz, nenhum aprendizado que eu tive. Ao contrário, eu integrei tudo. E aí foi quando eu montei o meu método. Eu percebi que eu não preciso, onde que está escrito que a gente tem que trabalhar uma coisa de cada vez, e se é integração, se é técnica terapia integrativa, por que não fazer tudo na mesma sessão? E aí eu fui testando, até que chegou para mim, veio para mim, assim, de uma maneira que eu não sei explicar exatamente, é como se fosse um presente que eu recebi, deu desse método Vida Leve, que é onde eu trabalho na mesma sessão todas as técnicas, inclusive o bastão, que para mim potencializa todas as minhas.
todos os tratamentos a gente potencializa quando eu uso o bastão plasmático. Então, eu estou fazendo, por exemplo, com o aluno uma constelação e usando o bastão junto. E o resultado, eu fui vendo pelos depoimentos, pela melhora, pelo dia a dia do cliente, que era muito mais rápido do que quando eu fazia a técnica sozinha. Então, Maravilha. foi esse o meu pulo, né? Assim, foi quando eu tive essa consciência de que as técnicas podem ser trabalhadas juntas, com a ajuda do bastão, principalmente. Nossa, Muito, muito interessante, Beth. Aham. E aí foi quando eu criei esse método autoral, método Vida Leve, que é um combo energético, né? Que é o combo terapêutico, onde eu reúno essas técnicas. Ah, mas dá tempo de você fazer tudo numa sessão? Obviamente, que em cada sessão eu não uso todas para cada cliente. O cliente me traz o seu depoimento, eu estudo ali, né? Eu trabalho energeticamente o que que aquele aluno aquele cliente está mais precisando, né? Inicialmente, se ele faz 2 sessões ou 3, eu distribuo entre 3 sessões, ou se ele faz uma sessão só, a gente vai no que é mais importante para tirar aquelas Uhum. camadas que são. E aí a gente vai trabalhando as técnicas mais importantes para aquele momento e o resultado é sensacional. Imagino. E Beth, É como que muito você bom. leva o teu cliente, tá, a ter uma consciência da importância dele se manter equilibrado energeticamente? Claro, nem sempre, né, a gente está bem, né? Mas a importância dele perceber esses momentos onde ele está desarmonizado e que ele precisa se realinhar. Então, gente, quando tudo é consciência, né, o Cláudio, quando o cliente vai tirando aquelas camadas que ele chega, por exemplo, cheio de camadas, cheio de defesa, cheio de crenças, cheio de medos, né? O cliente, quando chega para a gente, eles vêm com as suas questões, né? Então, a primeira coisa é acolher essas questões, não é fugir delas. É olhar para elas e vamos lá, vamos limpar, vamos tratar, vamos aliviar, né? Na terapia plasmática a gente usa muito esse nome, aliviar a dor, né? Porque a gente não está aqui para curar, a gente fala cura energética num âmbito geral, mas a gente não vai curar, a gente vai aliviar aquele momento e que, na verdade, a gente sabe que, pela regra, a gente não pode usar o nome curar, porque nós não somos médicos, né? Mas a gente sabe que, no fundo, é uma cura, né? Uma cura Hum. de medos, de padrões, de bloqueios. E aí vem a consciência. Conforme você vai limpando, conforme você vai trazendo para ele essa consciência de que, mesmo através daquela dor, ele pode ter um outro olhar. Eu uso muito o EFT, muita verbalização, né, tocando os pontos, é como se fosse uma acupuntura. Imagina como é que a tecnologia da gente poder atender online, isso é fantástico, né? Eu tenho cliente do mundo inteiro, né? Então, eu atendo tanto um cliente que mora em Portugal, que mora na França, como um que mora aqui, meu vizinho, no telefone da mesma maneira. Então, assim, isso é fantástico. E a terapia plasmática chega, né? E as outras técnicas também, onde ele estiver. Então, assim, é muito, sabe, é gratificante demais você chegar tão perto de pessoas que estão tão longe de você, né? E aí, conforme você me perguntou como é que ele tem essa consciência, conforme você vai limpando, conforme você vai tirando aquelas camadas doídas, né, abrindo o campo, as fichas vão caindo e ele vai percebendo da importância de estar mais equilibrado, através da respiração consciente, que eu também faço durante o trabalho, né? Tem um protocolo, a gente muitas vezes começa fazendo respiração, até porque chega muito cliente que nunca olhou para si, né? Nunca teve consciência da importância de ouvir o seu corpo, de falar uma frase positiva. Tem gente que vive na negação e que está sempre achando que está tudo ruim, que só olha para a falta, que só olha para a escassez, para o medo.
E aí a gente vai aos pouquinhos, eles também vão pegando confiança, né, no terapeuta, e aí você vai jogando, né, as ferramentas que você tem, vai dando, ele vai criando um vínculo com você, e no final da sessão, ele normalmente, acho que eu posso te falar que eu não tive ainda um cliente que entrou de uma maneira e saiu igual, eu não tive. E eu falo isso com facilidade mesmo, sem falsa modéstia, porque nunca aconteceu dele falar, ah, tá, obrigada, eu estou bem, mas eu sempre peço de 0 a 10, né? Na entrada e na saída, e eu tenho muita, assim, gratidão de que eles saem sempre melhores do que entraram. Uns até não voltam, até por conta, às vezes não está em condição de fazer outra sessão, coisa e tal, mas sempre saem muito diferente do que entraram, com mais consciência. E é um caminho só de ida, não tem volta. Quando você começa a abrir a consciência, você não volta mais para aquele lugar, para aquele outro lugar de, né? Você pode até não dar continuidade, mas aquele lugar que você começou, você não volta mais. Então, essa consciência, quando você me procura, quando você procura o terapeuta, no caso, o cliente procura, já é um passo. O segundo passo Sim, é eu peço para ele escrever a sua dor. Quando ele escreve ali o que ele está sentindo, tudo que está incomodando a ele, já é um segundo passo que ele nem sabe que já está sendo tratado. Ah, mas tem que escrever? Tem que escrever. Escreve aí para mim o que tá. Não precisa ser nenhum poema, não precisa ser com letra, não precisa fazer uma história linda, não. Escreve o que te dói, o que que você gostaria de melhorar, o que está te incomodando nesse momento. Quando ele escreve, me envia, ali já começou a conexão. E aí no dia é só receber, se permitir receber, né? Aí eu trabalho com EFT, que é uma acupuntura, só que não tem agulha, né? A gente toca nos pontos, né? Eu uso bastão em todos os meus processos, eu uso bastão. Trabalho com constelação, cura da criança interior, Access, eu uso muitas ferramentas, muitas técnicas, muitos processos de Access durante as minhas sessões, que a gente acha que Access é só fazer correr as barras. Também, mas eu não tenho como correr, mas eu uso sim. todos os processos. Trabalho com terapia multidimensional, com arquiturianos, cura arquituriana. É uma miscelânea de técnicas, registros acásticos, dependendo do nível do cliente, quando ele já tem mais consciência, a gente vai mais fundo. E tem oração quântica sempre no final, aí tem depois o contato com a. Eu sempre no final trago uma mensagem dos anjos, da equipe que ficou conectada com a gente, porque não tem nenhum vínculo religioso, né? Isso é muito importante, assim, não tem nenhum vínculo religioso. Eu atendo pessoas de todas as religiões e até quem não tem religião. Mas não dá para negar que não tem a interferência da espiritualidade. Tem, porque os resultados que a gente obtém em cada. Não sou eu que faço. Sozinha, não. Eu conduzo, mas eu tenho certeza de que tem uma equipe muito forte trabalhando junto. E não sou eu só que percebo, o cliente percebe também. E é isso, e é assim que eu estou trazendo, continuo trabalhando como personal, continuo trabalhando como terapeuta. Então, essa unificação aí foi muito boa para mim. E os vídeos, né? Que é eu levar a minha palavra ao maior número de pessoas. Essa é meio que uma missão mesmo que eu tenho e eu honro ela, assim, fervorosamente, chegando, fazendo o que eu aprendo poder passar para as pessoas, né? Porque nem todo mundo tem condição de fazer uma sessão, mas eles têm Hum, condição de assistir um vídeo e uma palavra pode mudar a vida das pessoas. é verdade. Parabéns, Beth, pelo seu trabalho. Obrigada, muito obrigada. Eu É faço muito vídeo importante. também. Uhum. Que é isso mesmo que você falou. Tem pessoas que não têm condições de estar fazendo uma terapia, de estar pagando, né, esse acompanhamento. E às vezes, mas ela tem a condição de estar com o celular na mão e a escolha, né? Porque ela tem que escolher também, né? De estar Sim. assistindo um vídeo de pessoas que passam palavras
conhecimentos, que assim como você, como a Cláudia, como a maioria das pessoas aqui também que trabalham com isso, Sim, né? É muito importante. sim. E, Beth, E hoje nós estamos vivendo, né, um momento, eu acho que mundial, planetário, né, de muitas catástrofes, de guerras, né, de questões políticas, econômicas, né, e parece que a gente está correndo mais do que a gente estava antes da pandemia. Isso me preocupa um pouco, né? Parece que as pessoas voltam a ter a dificuldade de respirar, de olhar para si, de parar, né? De analisar o seu momento e se permitir estar um pouco mais, né? Consigo. sim, E é isso que você deseja quando você fala, né? Vida mais leve, né? O que que você busca, né? Qual a tua mensagem que você é, dá, né? Quando você traz é, esse abraço, né? Esse convite de viver mais leve. é isso. Eu sempre gosto de falar assim, por menor que seja o passo que a gente dê, porque parece quando a pessoa está no auge da escuridão mesmo, né? Parece que não enxerga nada, não enxerga nenhuma possibilidade, né? E eu sempre falo, por menor que seja o passo, né? Se a gente faz um pequeno movimento, a gente já consegue sim abrir, né, para uma transformação, abrir a cortina para perceber as infinitas possibilidades que estão aí ao alcance de qualquer um. Mas a gente precisa dar o primeiro passo para a vida poder É. também apresentar para a gente a leveza, né, as infinitas possibilidades, as oportunidades. Porque quando você está na negação, quando você está focado na dor, só na dor, né, perdas, ou perda financeira, ou perdas de pessoas, de entes queridos, ou lá o que seja, você não tem força, né? Você não tem vontade de fazer nada, é negação mesmo. Você acha que acabou o mundo, né? Não tem luz, não vê luz no final do túnel. E é nessa hora que a gente como terapeuta, pode dar aquele sopro de esperança, que eu acho que é esse um pouco do meu papel. É levar um pouco da esperança, dizer que não precisa ser nada imenso, um grande passo, não. Mas um pequeno movimento a gente precisa fazer, e quando faz um pequeno, ele já é muito grande, ele fica muito grande. E a leveza começa a vir quando você se dá essa permissão. Porque eu atendo clientes, muito, eu acho que uma grande gama assim, de seguidores que vêm, né, por intermédio do meu Instagram, ou da onde possa vir, que eles, a gente, muitas vezes, é a própria pessoa que não se permite, né, por conta de coisas que também, de crenças que trouxe da família, pesos que não são seus. E aí, quando a gente dá essa consciência, eu pergunto, numa das técnicas, né, eu faço muitas perguntas. Como eu trabalho com Axis, eu tenho muito essa pegada da você abrir a consciência através das perguntas. Caramba, as perguntas elas curam. Quando você abre e deixa expandir, né? Tipo, será que essa dor é sua mesmo? Né? Quando ela está na respiração, e aí a gente pergunta, mas essa dor é sua? Muitas vezes não é. Você traz aquela dor, você traz aquele. é, Até dor física, essa dor no braço, que eu não sei de onde vem, será que essa dor é sua? E aí muitas vezes não é, às vezes é da avó dela que tinha uma dor, e para honrar a avó, ela traz aquela dor. Aí a dor era da mãe, aí para ela honrar, para ela achar que muitas vezes acha que você copiando ou você honrando aquela mãe, trazendo a dor, aquilo ali é um ato de amor.
Então, assim, são muitas nuances que a gente percebe numa sessão de terapia que muda a vida. Só de você fazer uma pergunta: será que essa dor é sua? Será que você pode deixar ali esse peso e olhar para um outro lugar? Não estou vendo vocês. A gente está te Não? vendo. Ah, Deve tá ter aí, perdido quando aí sai. um Então, piquezinho de assim, conexão. é bem, eu acho essas terapias assim mágicas. Eu acho muito mágicas, porque está dentro de cada um, já está em nós. E a gente, como terapeuta, eu até uso uma varinha mágica aqui que eu gosto de dizer, que eu uso muito pó de POC, né? Eu uso essa varinha mágica para fazer a limpeza, coisa e tal. Quem é meu cliente aí sabe. É, e está dentro de nós. Então, a gente, como terapeuta, eu acho que a gente vira a chave do cliente, né? A gente mostra para o cliente, através, por exemplo, de uma constelação, que você pode sim perdoar sem ter que trazer para dentro da sua casa aquela pessoa que você perdoar não é nem pelo outro, é por você, sabe? Quando você que as pessoas confundem, né? Acha que você mas eu não consigo, eu não posso. Sim, mas tenta soltar, tenta deixar ir, tenta olhar para o outro lado, não só para essa dor pelo que fez. E aí a gente vai falando, né, fazendo as frases sistêmicas em relação ao seu pai, ou à sua mãe, ou ao seu ex-marido, por exemplo, que muitas pessoas procuram para. Eu faço também o divórcio energético, né, que nada mais é do que você soltar o que foi um peso para você, tem como a pessoa não sair melhor, não tem como ela não sair diferente, não tem como ela não olhar daqui para frente. Ela até pode continuar, porque são às vezes 50 anos vivendo naquela frequência, não é numa sessão da noite para o dia que vai mudar tudo. Aí cabe a cada um escolher ou não, como você falou aí, a escolha de cada um também. Continuar o processo, né? Mas a Uhum. consciência, ela muda tudo. Quando você dá ao cliente, oferece essa possibilidade dele olhar para a vida diferente, a vida fica mais leve, não tem como. E eu tenho um e-book, eu fiz um e-book com histórias, né, com exemplos, com exercícios, que o tema é esse, a vida pode ser leve. E pode, Beth, Pode. basta você tem umas você escolher. frases que são assim ótimas, né? Então eu queria que você falasse aí umas 5 frases para a gente, porque eu gosto muito das suas frases, né? Espera aí, Das qual suas frase deixas. que você quer que eu fale? De Ah, quê? tem várias, tem várias. Tudo chega a mim com alegria e glória, com felicidade, alegria e glória. Você tem Tá, umas você fala frases assim você super fala legais. os mantras, né? Isso. Por exemplo, eu tenho tatuado, inclusive, né? O tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse mantra, ele é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que use. O que que é o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória? Primeiro, facilidade, alegria e glória são três palavras energéticas potentes que vibram numa frequência altíssima. Facilidade, alegria, top e glória. Glória é abundância. E quando você fala, tudo na vida vem a mim, aí tem gente que fala assim, os seguidores, poxa, mas tudo, eu posso dizer só que vem a mim facilidade, alegria e glória? Não, é o tudo mesmo, até o que não é tão perfeito. Porque até o que não é tão ok, que venha com facilidade, alegria e glória. Porque a gente está nesse mundo aqui, a gente não está no mundo, a gente não está no paraíso terrestre o tempo todo. A gente É, está querendo entrar nele. Então, até os BOs que venham com facilidade, alegria e glória também. Por que não? Né? Por exemplo, eu tive há pouco tempo, acordei de madrugada com uma dor, essa semana, sei lá, 3 semanas atrás, com uma dor insuportável de madrugada. Aí fui para o hospital, para emergência, era pedra no rim. Uma hum, pedrinha minúscula no meu ureter, uma dor horrorosa. Mas eu fui com muita dor, eu fui uivando daqui até o hospital. Mas eu fui trazendo dentro de mim facilidade, alegria e glória. Ah, você não, você teve dor, você, eu tive, mas eu fui atendida por um bom médico. O remédio que ele me deu acertou. Cheguei, quando eu voltei em casa, eu não tinha mais dor. 3 dias depois já fiz ginástica, já estava na minha ginástica. Então, isso é facilidade, alegria e glória também. Não é que vá.
fazer uma mágica, um toque de mágica e nada de ruim ou de tão É, ok não acontecer, não. A gente está nessa realidade aqui. Mas que tenha facilidade, alegria e glória o tempo inteiro. Qual é a Essa é melhor uma forma, delas. né, de eu lidar com os desafios, né? Qual é a melhor forma? Exatamente, exatamente. Você tem mais componentes favoráveis para te ajudar a lidar com aquela situação. Eu gosto muito também que é uma frase do Axis, né? Que é o tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. É uma frase aleatória que é justamente para dar um loop na nossa mente lógica e tirar a gente daquele ponto de repetição. Tipo, se tem uma pessoa azucrinando, te enchendo o saco, você usa essa frase, aquilo ali se dissolve. Porque você sai da sua mente lógica, você sai daquela energia de estar contaminado por aquela pessoa, por exemplo. Então, se você tem insônia, por exemplo, você repetir essa frase, se você acorda de noite, rapidamente você volta a dormir, porque Fala você de novo, Beth. sai da Fala de mente novo, lógica. devagar. Fala de novo a frase, por favor. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Não é nem e aí não é para a gente interpretar, é justamente para você não, é para você sair da lógica, é só para você repetir, é só para você ficar no looping, dando looping na sua mente lógica, para você ficar naquela frequência de não se conectar com nada. Driblar o É, inconsciente, né? sim, e aí eu gosto muito das perguntas também. Eu uso muito as perguntas. Aí, quando eu faço vídeo de pergunta, aí vai lá para cima de visualização. As pessoas adoram porque já entenderam, já perceberam o quanto abre, como, por exemplo, uma pergunta super mega simples, mas que começa a dar para aquela pessoa que nunca entrou nessa frequência de terapia, já começa a olhar de outra maneira, por exemplo, universo, o que mais é possível que eu ainda não considerei? É uma frase simplésima, mas se você for estudar essa frase mesmo, para quem nunca parou para imaginar, o que mais é possível, além disso tudo que eu conheço, porque as pessoas acham que é só isso que a gente vê. é, O mais é possível que eu ainda não considerei, universo. Quantas coisas são possíveis que a gente nunca muitas olhou? coisas. Por exemplo, eu gravar vídeo, eu tenho pouco, não tem tanto tempo assim que eu gravo, mas olha isso, o que mais é possível que eu ainda não considerei. Eu dava aula, eu sou personal, eu faço um monte de coisa, faço isso, faço aquilo, mas gravar vídeo foi mais uma, eu nunca tinha considerado. Então, a gente sempre pode se conectar com as possibilidades que muitas vezes a gente não percebe. Quando a gente faz a pergunta, a resposta Hum. vem. Em algum momento ela vai chegar para você. Agora, para você também se conectar com a resposta, você precisa estar no presente. Não tem que sair lá do futuro, sair do futuro e sair do passado. Você tem que estar aqui conectado com o presente. E é uma das ferramentas que eu uso também de você, através da respiração, através de você se conscientizar, de olhar para você, de perceber o seu corpo, você está no presente. Que é o que a Cláudia falou. Com essa vida acelerada que a gente tem, na maioria das vezes a gente está no piloto automático. A gente Sim. acorda, escova o dente, sai, chega, volta e nem percebeu que você passou ali naquele percurso do dia, né? Não sabe nem como que dirigiu, como chegou para o trabalho. Exatamente. Então, aí, quando você está nesse estágio do piloto automático, você não percebe as possibilidades, você não percebe a mágica acontecendo, né? Eu trabalho muito também você perceber e a gratidão, né? E é o que a gente trabalha muito no bastão plasmático também, né? É isso, é assim, é muito leve esse trabalho que eu faço. Eu nem é um trabalho para mim, na verdade. É um trabalho porque eu tenho a minha hora para chegar, eu tenho um cliente para atender em tal horário, né? Eu tenho uma agenda, mas não é uma coisa. Isso também é uma bênção, né? A gente ter essa consciência de que bênção não é só
um Pix na conta, um carro novo na garagem. Bênçãos são esses pequenos momentos que transformam você como uma pessoa melhor também, né? Então, eu Sim, ter descoberto esse caminho para eu fazer o meu trabalho, para mim é bênção. Para mim é. E você ter essa consciência da gratidão, né? Saber que tudo, assim, tem tantas bênçãos que você recebe o dia todo e muitas vezes você nem percebe. é E quando, verdade. quando você começa a perceber que, que um simples mergulho no mar, por exemplo, é uma bênção, né? Ah, mas poxa, tem o mar ali o dia inteiro, você vai lá toda hora. Sim, mas tem uma diferença quando você se conscientiza que você está fazendo aquilo ali, que aquilo ali não é para todo mundo, tem pessoas em outras situações que gostariam de estar e você está ali naquele momento. Isso muda tudo, né? É essa consciência de você estar com a sua família, até quando você perde um ente querido, você ter a consciência, óbvio, que tem a dor, tem a tristeza, tem a falta, mas e o que você viveu com essa pessoa? Isso não conta, isso fica esquecido. E os melhores momentos que você viveu com essa pessoa, isso tem que estar muito forte também dentro de você, que é uma forma de você ter consciência da gratidão e ser grato por isso. Aí aquela dor, ela não é que ela vai passar, mas ela diminui. Ela já toma uma outra forma. Aí você para de achar que você é, eu perdi, e agora o que vai ser da minha vida? Não, isso é uma coisa. Chorar, ter saudade, isso, ok, mas agora olha só, gente, vamos agora. Eu brinco muito com meus clientes, tudo bem. Aí agora tem os outros 90% da vida. Vamos agora olhar para o outro lado, né? Que foi maravilhoso quando você teve essa pessoa, ou quando é uma separação, né? Que é uma coisa que é muito dolorida, coisa e tal. Ok, mas agora a vida tem outras coisas. Não vamos deixar parar nesse segundo, nessa fração aqui, porque a vida não é só isso. E o resto? Então, assim, são essas consciências que você vai dando, vai mostrando para o cliente ou para os seus amigos que vêm ser atendidos por você, e que você começa a ver que ele fala, é mesmo, não é só isso, né? Tem mais coisa aí para a gente viver. E aí vai acontecendo e a cura vai se instalando na pessoa. E depois eles não querem mais saber de mim, Beth, já tá bom, chega, tá tudo bem, já estou andando com as minhas próprias pernas, não preciso mais terapia, e é ótimo. E isso é uma coisa minha também. Eu não preciso, essa técnica que a gente trabalha, você não fica refém do terapeuta, sabe? Faz as sessões, faz lá o seu combo, faz uma, ou faz uma de 15 em 15, ou faz tem gente, a maioria dos meus clientes tem uma mensal ou semanal e depois passa para 15 em 15 e depois vai viver a sua vida, sabe? Não é aquela coisa de antigamente que você ficava no divã do analista não sei quantos anos e anos, sabe? Parecia que você não tinha vida própria, que tudo você tinha que estar aliado ao... Não, aqui você aprende as técnicas, você trabalha a sua energia e depois você vê que está tudo em você. E a gente, como terapeuta, vira essa chavezinha. A gente é o facilitador de mostrar que você pode se curar. É isso. Perfeito. Muito Ô, bem, Beth, o gente. que você mais. Agora, o bastão plasmático. Desculpa, pode falar. Tá aí, só um minutinho. Só um minuto. Oi, Gente, se pode vocês falar. E o que tiverem você mais está Pode falar. percebendo, assim, que chega para você das dores dos clientes, assim, que você atende? São traumas, mágoas, traição, medo, procrastinação? O que que mais você está atendendo hoje? Que você Eu acho que percebe? eu acho que o pano de fundo é medo, né? Uhum, Às vezes ele chega sem saber que é medo. Aí a gente vai trabalhando e vai tá. vendo que o pano de fundo é o medo. Uhum, É, eu acho também que mágoa, eu acho que ressentimento, né? Então, às vezes, as sim, pessoas se colocam num espaço muito dolorido, e aí, quando a gente vai trabalhando, a gente percebe que ficou guardado aquela dor, aquele ressentimento, né? Isso daí é uma coisa que trava também muito a vida, eu acho. Mas o medo, eu acho que é um dos maiores implantes distratores. Eu falo que é implante distrator, que a gente usa muito esse termo. E, e quando você
tem o medo, ele impede você de tudo, né? Praticamente. Então, aí vem a procrastinação, muitas vezes, você tem medo de arriscar, você tem medo de se expor, você tem medo de até se olhar no espelho, Tem medo de ir né? para a vida, né? De viver. Aham. Então, eu acho que a base é o medo. E sem contar que a própria Matrix, né, Uhum. esse mundo que a gente, né, Sim. acompanha e segue, ele te coloca muitos medos, Eles né? trabalham muito essa parte do medo mesmo. Você liga a televisão, você se conecta com medo, né? Total. Eu, eu tenho dificuldade, talvez seja por isso até que eu busquei essa área. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com essas cenas, com essa coisa de televisão, notícias, filmes que levam que mostram esse lado. Eu nunca, porque eu sempre escolhi, não, eu não era Alice no País das Maravilhas, não, mas eu sempre olhei para um outro lado. Talvez até por conta de família mesmo, quando eu faço constelação, eu constelo, e aí eu tinha eu vivia um outro tipo de vida, me mostraram um outro tipo de vida que eu gostei. Não que eu não olhasse para o que acontece, olho aberto, porque eu trabalho inclusive com isso, mas assim, eu mostro que tem um lado mais leve. Então, por que escolher o lado mais duro? Por que ver televisão onde tem só falta ter sangue, né, na tela, de escorrer Exato. pela televisão, que você pode olhar para o outro lado? Então, eu escolho isso e aí eu acho que a tendência, cada terapeuta tem uma característica. A minha é mostrar esse outro lado, sabe? Que você olhando para o outro lado, a sua vida fica mais leve, obviamente. E eu Mais uma percebo. vez, você falou uma palavra importante, a escolha, o escolher. Aham, aham, e é isso aí. E no universo tem as possibilidades. Você faz as escolhas. Aonde você quer vibrar? Você quer vibrar Exato. naquela pessoa que é complicada, que só vive reclamando? Você quer se Não é para conectar com esse tipo de mim. pessoa? Ou você quer uma pessoa mais leve, ambientes mais leves, né? Então, é de cada um. Agora, eu também tenho a consciência, e eu falo muito isso também nos meus nos vídeos, que você não é responsável pela escolha dos outros. Isso é muito importante ter essa consciência. Porque muitas vezes a gente passa uma vida querendo mudar o outro, e a gente não é essa, a gente não tem esse poder. Não. E eu, quando faço aquele vídeo ali, quando eu estou gravando e quando eu estou falando, eu não quero mudar a vida, eu quero mostrar que existe essa possibilidade. Agora, vai quem quer. Você Exato. precisa fazer a sua parte. Então, até dentro da nossa própria família, às vezes as escolhas das pessoas que estão próximas não é o que a gente gostaria, mas a gente precisa soltar. Sim. E esse soltar faz muita diferença na vida de todo mundo. É uma das coisas que eu também gosto de ensinar. Não adianta ficar segurando aquilo que não, esse peso que não é seu, que vai te dar dor física, que dá dor mesmo, e dor emocional. Vai te frustrar, porque você não conseguiu que o outro chegasse onde você gostaria. E aí é nisso que eu acho que essas ferramentas são muito mágicas, porque você toma para você. E a mudança que você às vezes quer no outro precisa só estar em você. Porque muitas vezes a gente passa uma vida querendo mudar o outro, não vai conseguir. Só consegue mudança no outro quando você começa a mudar em você. Maravilha. Aí o bastão ajuda, aí o bastão ajuda, aí a constelação ajuda. Fora disso, não dá, não tem mágica. A mudança está em nós. E isso tem que ser falado, senão você está enganando as pessoas, você está enrolando as pessoas, né? Entendi. Então é mais ou menos isso. O meu desafio é mais ou menos esse, é mostrar isso. Por isso que eu gosto, por isso que a gente tem clientes, porque se a mudança está na gente, a gente tem que estar se tratando, né? É.
Você melhora os medos, aí você melhora a compulsividade em algumas coisas que estavam te afastando de você, você melhora a sua saúde física, é tudo você. Aí você melhora em você, aí muda tudo na sua volta. É a constelação. A constelação sistêmica é isso. Você tem a consciência, você olha para aquela pessoa diferente, você olha para o seu pai, ah, mas ele foi isso, ele foi aquilo, ok, mas ele te deu a vida, e isso é suficiente. É, ele me deu a vida, isso é suficiente. Pronto, tá beleza. Aí aquilo ali, o campo todo começa a mudar, porque você teve a consciência. Então, essas são as belezas das terapias energéticas. Esse que é o grande, para mim, é o grande pulo, né? Assim, é você olhar Maravilha. para você. Muito bom. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer para a Beth? Fiquem à vontade, viu? Aproveitem. Não? Ninguém quer perguntar nada? Olha lá, hein? Então vamos para a terapia plasmática, né? Vamos, Gisele. Vamos, Vamos lá. Beth, Vamos bem. você gostaria de. A gente vai fazendo bastão, você gostaria de guiar? Acho que seria bem interessante. Como você faz mesmo nas suas terapias? O que que você acha, Cláudio? Se Ótimo. você se sentir à vontade? podemos. Vocês estão com o bastão de vocês aí também? Vamos. Gente, alguém com alguma dor quer aqui falar? Então, essa terapia, ela serve tanto para dores físicas, né? Se vocês têm algum ponto, no corpo físico, queiram colocar próximo aqui a tela, dor no ombro, dor de cabeça, alguma coisa que vocês precisem, pode colocar na tela e só relaxar. E também, se for alguma dor emocional, também está valendo. É só você pode deixar. Eu gosto muito de usar aqui no chakra cardíaco, né? Que já vai favorecer muito. E eu gosto muito de começar pedindo para as pessoas respirarem, né? Tem uma respiração que eu gosto bastante de usar, que eu uso muito nas minhas sessões, que é a respiração 4. Inspira em 4 tempos, segura em 7 tempos e solta em 8 tempos pela boca. Inspira em 4 pelo nariz, segura em 7 tempos e solta em 8 tempos pela boca. E vai percebendo que na hora que você inspira, e na hora que você segura, e na hora que você solta, principalmente na hora que você solta, você vai deixando ir aquilo que vocês não querem mais, que vocês acham que já deu o seu tempo. E na hora que você inspira, você pode trazer para dentro de você aquilo que você busca. Então, por exemplo, na hora da inspiração, você pode inspirar saúde das suas células, rejuvenescimento, leveza. E na hora que você solta, você pode expirar medo, aquele aperto no coração que muitas vezes acontece com a gente, sem a gente saber de onde vem. Pode soltar também angústia, né? Dores emocionais, tristeza. E aí, agora que vocês já estão mais relaxados, percebam a respiração de vocês, como é que já deu uma mudada na frequência. E aí eu vou pedir para vocês se conectarem com um momento da vida de vocês, ou com momentos da vida de vocês, onde vocês sentiam ou tinham lembranças de muita alegria, de muita felicidade. Aqueles momentos assim inusitados que vocês
adorava viver. E, na verdade, quando eu peço para vocês irem para esse momento, para esses momentos, eu peço que vocês se conectem não somente com esses momentos, mas com a frequência desses momentos. O que que vocês sentiam nesses momentos? Tem uma menina aqui na live, uma grande amiga minha querida, que é a Nena. Eu tenho certeza que ela pode ir lá para um lugar onde ela era muito feliz quando a gente era criança, lá em Paquetá. Aqueles momentos para a gente eram mágicos. E quando a gente se conecta com essa frequência, com certeza vai trazer um bem-estar muito grande. É trazer essa frequência. Estou dando esse exemplo porque eu sei que para ela era um momento de muita alegria, como era para mim. Então, é um momento importante para a gente se conectar quando a gente quiser melhorar alguma dor. E é aquilo que eu falei, não é se conectar somente com o momento, é com a sensação daqueles momentos, é trazer para as nossas células, deixar essa sensação tomar conta de todo o nosso corpo, das nossas células. Deixar as nossas células absorverem essa frequência. E a cada inspiração, que agora já virou a respiração normal de vocês, deixa essa sensação passar por todo o corpo de vocês. Tomar conta de vocês, essa sensação. E agora eu vou pedir para vocês se conectarem com a sua mais profunda fé. Aqueles momentos que a gente achava que não ia dar certo e que do nada tudo mudou. Que você não desistiu, de que você acreditou. Traz essa sensação também para esse momento e deixa esse momento invadir o seu campo. E agora, para a gente conectar mais um pouquinho, eu peço que vocês se conectem com momentos de gratidão da vida de vocês. Por pior que seja o momento que a gente esteja passando, por pior situação que vocês estejam vivendo, sempre tem espaço para gratidão. Então, tentem se conectar com esse momento de gratidão. Ter essa consciência. Percebam se vocês sentem alguma sensação no corpo. Muitas vezes essa sensação vem através de um calorzinho, de uma acelerada no coração, muitas vezes, alguns arrepios. E muitas vezes eu já tive depoimentos de uma alegria inesperada que surge no coração também, faz parte desse trabalho. Normalmente eu peço para a pessoa virar e a gente faz atrás no pescoço, mas hoje eu não preciso. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão assim no vídeo, para eu fazer um pouquinho na palma da mão de vocês. Eu vou pedir para vocês agora se conectarem com o futuro próximo de vocês, um futuro bem próximo. Onde vocês conseguem se ver do jeito que vocês gostariam de estar hoje.
Agora eu vou pedir vocês abaixarem as mãos e tocarem aqui, ó, aqui nesse ossinho, e tocarem com a ponta dos dedos aqui e darem pequenos toques enquanto eu faço aqui o exercício com vocês. Fiquem batendo aí na clavícula, esses dois ossinhos aí da clavícula, e comecem a se ver num futuro próximo, exatamente do jeito que vocês gostariam de estar, e trazer para vocês essa visão, mas como se vocês já estivessem se vendo nesse futuro próximo, com riqueza de detalhes. E vamos além, em todas as áreas da vida de vocês, tá? Se vejam em cada área da vida de vocês, tocando aí na clavícula e vivendo já esse futuro próximo com riqueza de detalhes, em cada área da vida. Inspirando e expirando lentamente, continua batendo. Eu não consigo ver vocês aqui na câmera mais, está apagado para mim. Vocês estão me vendo? Estamos sim, Beth. Agora clareou. E agora que vocês, quando vocês acabarem de se projetar para esse futuro próximo, se vejam celebrando esse momento. Pessoas que estão com vocês nessa caminhada desse futuro próximo, se vejam celebrando, ou com uma taça de champanhe, com uma taça de água gasosa, guaraná, não importa. Celebrem esse momento e tragam para o agora essa sensação. Agora eu vou pedir que vocês façam assim com as mãos. Imaginem no meio da mão de vocês uma bola de luz. No meio da mão de vocês, sintam essa bola de luz no meio da mão de vocês. Se conectem com o corpo de vocês e percebam o que ainda pesa no corpo de vocês. Se tiver ainda algum peso, algum incômodo, transporta como se essa bola de luz fosse aspirar do corpo de vocês o que ainda incomoda cada um de vocês. Tira, deixa ela levar, deixa ela trazer para dentro dela o que ainda está incomodando. E depois que vocês tirarem esse resquício de peso que ainda ficou, vocês vão jogar essa bola para o alto. Podem lançar essa bola para o alto e, de olhos fechados, acompanhar a trajetória dessa bola até que ela vá se afastando, subindo, 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 subindo cada vez mais, passando por várias camadas, e vocês já vão quase sem perceber enxergar essa bola de luz. Ela se conecta com o sol e o sol absorve essa bola, onde vocês deixaram todo o peso de vocês, todas as dores, todos os incômodos, e ele transmuta, transforma, queima tudo isso. Vocês podem aos pouquinhos parando de bater, inspirando e expirando. E lentamente podem dando uma espreguiçada e abrir os olhos. Eu não estou vendo vocês, apagou aqui para mim. Apagou? Agora acendeu de novo. Agora eu estou vendo. E aí, apagou de novo, agora acendeu. Pode ser a internet, né, Cláudia? Pode ser a conexão aí. Mas, nossa, Beth, Maravilhoso, hein? muito bom. Nossa, Gostaram? muito bom. Bom mesmo. Potencializa muito com o bastão, né? Muito, muito bom.
Deixa o Gostei pessoal demais. falar aí como é que tá, como é que entrou e como é que ficou. Deixa eles falarem aí. Microfones abertos. Podem abrir os seus microfones e dar e partilhar conosco o que você viveu, por favor. Quem sentiu o calorzinho, Oi, se alguém pessoal. teve alguma. O coração ficou bem aquecido, hein? Eu adorei. Parece que deu Oi, aquele Dani. aquecimento no coração. Tudo bem, Beth? Eu sou muito fã Tudo... da Beth. Eu E também é sou porque sua. eu não estou conseguindo abrir a imagem. E assim, é porque eu estou passando por uns probleminhas emocionais e assim, deu uma aquecida no coração, deu uma leveza. Então, assim, para mim foi muito importante. Muito obrigada, hein? Que bom, Dani. Vamos que vamos. A vida pode ser leve, sim. Que bom que você veio, Dani. A vida vai ser Ô, leve. Beth, quem quiser acessar o seu e-book, está no seu Instagram? Tá, tá no link lá no meu Instagram. Ele tá lá. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Mas é isso, dá essa aquecida, né? Dá essa, essa leveza, né? Vai dando consciência também, né? Quando a gente pede para se conectar, quando a gente pede para Respirar. lembrar esses momentos. E isso é uma ferramenta que as pessoas podem ter na mão, independente do bastão estar aqui fazendo. De você lembrar desse lugar que você teve esses momentos de glória, de alegria, de felicidade, e isso é um tratamento que você pode fazer, essa conexão, trazer para você. Da mesma maneira que quando você lembra de uma dor, de uma coisa ruim que aconteceu, você fica impactada e aquilo faz mal a você, é aquela hora de você então olhar para o que te fez bem e trazer também esses momentos, que aí vai te dar prazer, vai te dar alegria. É mais ou menos isso. Nós temos o poder, Maravilhoso. Muito bom. né, Beth? Oi? Nós temos o poder da autocura. Sim, exato. E a gente precisa É praticar, isso. né? Essas sugestões, né, que a Beth nos trouxe. Então, a gente precisa parar um pouquinho nesses dias, né? Cada dia que nós temos corridos, que a gente acha que a gente teria que ter 30 horas, né, num dia, mas a grande contribuição que a gente possa dar conosco é a gente parar, nem que seja 5 minutinhos, né, para a gente olhar, respirar e se conectar e fazer um desses exercícios maravilhosos, essa proposta, né? E a gente só parar e a gente ver como a gente está, onde a gente quer chegar, né? Isso já vai trazer a leveza que a Beth está nos Com propondo. certeza. É divino, né? E é possível, É né? divino. Então é isso. É É divino, extraordinário. né? Então, querida Beth, muito obrigada Ah, bem, eu que agradeço, adorei. pela sua contribuição. Obrigada, obrigada a todos. Valeu, Obrigada, amiga. valeu, prazer aí. Quando quiser, é só chamar. Obrigada. Obrigada, Claudinha, pela parceria. Obrigada, Beth. Obrigada a todo mundo que está aqui nesse domingo, uma hora dessa. Gratidão para todos, viu, gente? Gratidão mesmo. Muito obrigada. E espero que vocês Obrigado, saiam daqui gente. hoje um pouco mais Obrigada. leve. Gente, ó, Valeu. a próxima live é no segundo domingo de agosto. Dia 9. A gente vai trazer a doutora Andréa Rego, diretamente de Israel. Israel não, Irlanda. Ela vai falar sobre neurociência, neuroplasticidade, epigenética, né? E vai ser muito bom também. Não percam, coloque aí na agenda, tá? Então, ela tem uma unidade da Life Advanced, ela tem uma unidade aqui no Brasil e ela vai falar lá da unidade da Europa. Eu sigo a doutora Andréia, ela é ótima, então vale também super a pena a gente estar aqui, né? E, Beth,
Muito obrigada, tá? E Eu que vamos Obrigado. agradeço. para leve. Obrigada, Beth. Isso aí. Gratidão, Beijo, gente. Boa pessoal. noite. Boa noite aí. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.